Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus, para compartilhar nessa palavra para a edificação da nossa fé. Quero nesta hora compartilhar o texto da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, meus amados, essas são palavras do Senhor Jesus à igreja em Laodiceia. Uma igreja que se encontrava nessa situação espiritual, numa crise espiritual. Uma igreja imparcial e sem expressão de vida. É uma igreja que não assumiu a sua forma, a forma de Cristo, e nem a do mundo. Ela estava ali no meio termo, Andava e agia de acordo com as suas conveniências e seus interesses. Seu ego e desejo falava mais forte. Veja o que é que a palavra diz no verso 3. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre e nu. Então era uma igreja que era cheia de orgulho, de autossuficiência, de altivez de espírito. E o Senhor olha para ela e diz: conheço as tuas obras. Ao contrário da igreja em Filadélfia, que o Senhor encontrou com obras em que aquela igreja guardava a palavra do nosso Deus, esta, pelo contrário, ela desprezava a palavra do Senhor. Aqui diz que ela era uma igreja fria, nem era quente. Ou seja, era uma igreja ali do mais ou menos. E esse tipo de comportamento na vida do cristão, na vida da igreja, não agrada ao Senhor. Nós precisamos assumir uma identidade, Nós precisamos assumir um lado ao qual nós queremos servir. O Senhor certa vez disse que não podemos servir a Deus nem a Mamon, ou seja, nem ao Senhor, nem às riquezas desse mundo. Precisamos fazer uma escolha. Josué certa vez disse à nação de Israel: escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não tem como trilhar no reino de Deus de uma forma imparcial. Nós precisamos fazer a escolha. E a escolha certa é o Senhor Jesus. Nós sabemos, a sua palavra sempre apontou para Jesus. Essa igreja, ela conhecia a palavra, mas ela não tinha feito ainda a sua decisão. Ela não tinha feito ainda a sua opção. E a palavra diz que essa igreja, ela estava envergonhando o Evangelho, envergonhando o nome do Senhor. Veja o que diz aqui no verso
18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Amados, e nós sabemos que o que envergonha a gente é o pecado. Veja lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, logo eles descobriram, né, a nudez do seu corpo. Então a nudez aqui representa o pecado. E o pecado envergonha o nome do Senhor, envergonha também aquela pessoa que conhece a verdade e abriu mão dessa verdade por um capricho pessoal, por um anseio pessoal, por um desejo da carne, pela sua própria cobiça. O pecado se encarna na vida do homem e o torna negligente e envergonha o seu nome, a sua vida, o nome do Senhor. Então o Senhor olha para aquela igreja e diz: olha, ainda há esperança para vocês. Veja o que é que o Senhor diz. O Senhor chama essa igreja ao arrependimento. Aqui no versículo de número 19 ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o Senhor ele vai corrigir aquele que ama. Né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo, né, aqui em 2 Timóteo, né, no capítulo 3, ele fala sobre a utilidade, né, das Escrituras. Ele diz assim a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja o que Paulo diz aqui, que a Escritura ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o Senhor ele corrige aquele que ama. Então ele olha para a vida daqueles irmãos ali em Laodiceia e diz: olha, vocês precisam assumir uma identidade de igreja. A igreja ela foi instaurada na terra para ser o sal e a luz desse mundo. Mas a luz de vocês está ofuscada. Vocês assumiram essa postura, né, que não são nem frio nem quente. Quem dera, né? Então, por isso, ele diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, essa não pode ser de maneira nenhuma, irmãos, a prática, nem a postura de uma igreja que quer cumprir a sua missão aqui na terra, em meio a uma geração em caos, né? Uma geração decaída. Ela precisa ter uma expressividade de vida. E a palavra do Senhor é quem pode tornar essa igreja apta para o ensino, né? Para o cumprimento da sua missão. Então o Senhor, ele chama aquela igreja ao arrependimento. Ele não está falando aqui aos ímpios, aqueles que ainda não conhecem a verdade, mas o Senhor está falando àqueles que já conhecem a sua verdade. Vocês precisam mudar essa postura, né? Nós não podemos, como igreja, tomar, né, a forma desse mundo. Então, aqueles irmãos, eles estavam agindo por conveniência, aquilo que era servir ao seu ego, para os seus desejos, né, para as suas realizações pessoais e carnais. Eles estavam ali enveredando naquele caminho, navegando naquele barco que conduzia à satisfação
dos seus caprichos, da sua vontade, né, da sua arrogância, da sua autossuficiência, e ali nem percebiam, né, que estavam representando ali uma igreja que não representava o nome do Senhor. Porque a igreja que representa verdadeiramente o nome do Senhor é uma igreja que está atrelada à sua palavra. É uma igreja que nega a si mesmo para se submeter à vontade do seu Senhor. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas para fazermos a vontade do Senhor. Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, né, um texto muito conhecido nosso, da palavra do nosso Senhor, que nos adverte, que nos exorta. Ele diz no versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então essa foi uma orientação do Senhor Jesus, um pré-requisito para fazer a vontade do Senhor, para se tornar discípulo do Senhor, é necessário negarmos a nós mesmos. É preciso assumirmos uma identidade com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então Jesus, ele diz, eu estou à porta. Aqui é a igreja de Laodiceia. E nesses dias, irmãos, Jesus ele está batendo também na porta do coração da igreja. Jesus está dando a oportunidade à igreja de se autoavaliar e de se perceber e de fazer a sua opção e não ficar, como diz o ditado, em cima do muro. Precisamos saber a quem nós queremos servir. Como Josué afirma, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então é preciso também fazermos essa opção, é preciso fazermos essa escolha, é preciso tomarmos essa decisão séria que muda o estado final da nossa vida. Pois o Senhor diz, escolhei, pois, a quem vocês querem servir. Jesus disse, aquele que me seguir aqui na terra, aquele que se ligar a mim aqui na terra, será ligado aos céus. Então essa escolha, ela determina a finalidade, né? Aqui em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, ele diz, ser fiel até o fim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor olha para aquela igreja e dá como se fosse um ultimato. Olha, eu estou à porta e bato. Veja no versículo de número 20, né, de Apocalipse 3, diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor quer renovar esta aliança com o seu povo. O Senhor Jesus é a última aliança do nosso Deus para com o seu povo. Porque todas as alianças passadas foram insuficientes. Foi preciso Deus mandar o seu Filho para restaurar a aliança com o mais vil pecador. E a palavra do Senhor diz, aquele que ligar aqui na terra será ligado nos céus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, o Senhor deixa esse alerta, né, para a sua igreja. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Foram as palavras, né, do profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 6. O Senhor também manda dizer ao rei Ezequias, né, arruma a tua casa, porque morrerás. Né? Então, Deus tem mandado dizer ao seu povo que é tempo de acordar, que é tempo de se preparar para esse encontro com o Senhor. Né? A nação de Israel, ele diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares
com o teu Deus. Então, precisamos nos avaliar nesses dias como é que está a nossa intimidade com o Senhor. Precisamos rever como é que está a nossa fé e nos reatarmos com o Senhor, nos religarmos ao Senhor através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que não venhamos a nos encontrar com essa igreja ali em Laodiceia, né, que não assumia uma identidade, né, cristã, era levada ali de acordo com as conveniências, mas que a gente possa fazer a nossa decisão de se achegar ao Senhor nesses dias, porque a cada vez mais os dias se aproximam. Não tomemos, como diz a palavra em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, devemos seguir esta orientação. Devemos a cada dia buscar a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Evangelho, ele requer de nós, né, renúncias, como Jesus disse, que precisamos negar nós mesmos, que precisamos nos submeter, né, a cada dia à sua vontade. Foi isso que Jesus nos deixou como legado, né, como exemplo. Ele não desistiu da sua missão. Ele veio com essa proposta de redenção do mais vil pecador. E por esta meta e por esta missão, ele foi até a cruz. E ali na cruz ele deu a sua própria vida. Então entendemos que a graça de Deus, a salvação do Senhor em nossas vidas, custou um alto preço. E como igreja, nós precisamos valorizar, consagrando a nossa vida, né? Confiando mais no Senhor, dependendo mais do Senhor, para que assim a nossa vida seja um vaso de honra, um vaso de louvor, e o Senhor aprove as nossas obras, que o Senhor receba o trabalho prestado pelas nossas mãos, que o Senhor receba, ele diga como disse a igreja em Filadélfia, como ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, que Deus nos ajude no cumprimento, irmãos, da nossa missão. E para isso, precisamos fazer a escolha de estar sempre fazendo a vontade do Senhor. Nos ajudemos, né? Fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Para isso, a gente depende totalmente do Senhor. Vamos orar para que o Senhor nos dê força no cumprimento desta missão. Oremos. Pai de amor, eu quero te agradecer nesta hora pela oportunidade, ó Deus, de trazer essa palavra, que ela fale ao nosso coração, que ela nos desperte como igreja para a responsabilidade que temos nesses dias tão difíceis, ó Deus, de levar a tua palavra, o evangelho da graça, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ó Pai, que os corações que recebem, ó Deus, a tua palavra também possam estar sedentos, abertos. O Senhor, como diz o texto sagrado, está à porta batendo, né, para que as pessoas possam refletir e entender que há vida somente no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém.